Imagine um homem voando acima da cidade, com um traje azul brilhante, uma capa vermelha esvoaçando ao vento e um grande S no peito. Não é apenas um herói qualquer, é o Superman, o símbolo vivo de esperança, força e bondade em um mundo que muitas vezes parece estar caindo aos pedaços. Não é apenas um personagem de histórias em quadrinhos ou filmes, é uma ideia poderosa, a de que mesmo em meio ao caos podemos escolher agir com altruísmo e perseverança. Mas como um alienígena de outro planeta enviado para a Terra, ainda bebê, se torna padrão de moralidade e inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo? Para entender isso, precisamos olhar para sua origem, seus valores e, claro, para o seu impacto cultural que ele gera. Superman nasceu em Krypton, um planeta avançado, mas condenado à destruição. Seus pais, Jor-El e Lara, perceberam que não havia como salvar o mundo deles, então eles enviaram o bebê Kal-El à Terra. Já no início de sua história, vemos o primeiro elemento da sua simbologia, um refugiado que chega a um mundo estranho cheio de desafios, mas carregando dentro de si o potencial para fazer o bem. A Terra, apesar de ser seu lar adotivo, nunca foi perfeita, e assim como qualquer pessoa enfrentando dificuldades, o Superman precisou aprender e crescer. Ele foi criado pelos Kent, uma família simples de Smallville, no Kansas. Jonathan e Martha Kent não apenas o acolheram, mas ensinaram valores que moldaram toda a sua vida: bondade, empatia, responsabilidade e coragem. Em muitas dessas histórias, vemos Kal-El aprendendo pequenas lições que transformariam em grandes princípios. Ajudar sem esperar recompensa, lutar pelo que é certo mesmo quando ninguém observa e acreditar que a vida vale a pena, mesmo diante do medo. Esses ensinamentos refletem um ponto central da filosofia existencial. A grandeza de um homem está na capacidade de agir com virtude mesmo quando o mundo não recompensa os seus esforços. Algo que Aristóteles expressaria em sua ideia de ética. A excelência moral é alcançada através da prática diária do bem. Superman é literalmente a encarnação dessa ideia. Ele não nasceu herói apenas por seus poderes. Ele se tornou herói por escolher agir com bondade e responsabilidade todos os dias. Se você já leu as HQs ou viu os filmes, sabe que o Superman não salva só gatinhos da árvore, embora ele também faça isso. Ele enfrenta guerras, catástrofes naturais, vilões poderosos e dilemas morais. Cada ação dele é carregada de significado. Um exemplo claro está em Man of Steel, onde vemos Clark Kent confrontando invasores de Krypton, arriscando tudo para proteger a humanidade. Ele não busca glória, fama ou dinheiro, ele age porque é certo a se fazer. Em outra história clássica, Superman salva uma cidade inteira de um terremoto iminente. Imagine o peso disso. Milhões de vidas em suas mãos, decisões rápidas e cada escolha podendo custar vidas. Ele poderia simplesmente usar sua força para intimidar ou impor sua vontade, mas não, ele escolhe proteger, construir e cuidar. Isso nos mostra que heroísmo não é apenas ter poder, mas ter integridade e compaixão, algo que Immanuel Kant resumiria na sua famosa ideia do dever: agir segundo princípios que poderiam ser universalizados, sem esperar benefício próprio. Superman não precisa de medalha, sua recompensa é a vida salva e o bem feito. E é aí que a magia dele acontece, porque embora ele seja um alienígena, ele nos mostra o que há de melhor em nós mesmos. O fato de alguém tão diferente, com habilidades quase divinas, escolher usar sua força para ajudar os outros, nos inspira a olhar para as nossas próprias vidas e pensar: o que eu posso fazer de bom, mesmo que pequeno, nesse mundo? Mas por que o Superman é chamado de símbolo de esperança? Pense nisso, ele é um ser que vem de outro planeta, alguém que não tem obrigação nenhuma de nos proteger, e ainda assim dedica todo o seu tempo ao nosso bem-estar. E isso é poderoso, porque mostra que a esperança não depende de circunstâncias externas, ela nasce da escolha de fazer o bem, de acreditar em dias melhores, de enfrentar desafios com coragem. Em momentos sombrios nas HQs, como durante a crises que ameaçam a existência da humanidade, Superman surge como um farol moral, lembrando a todos que, apesar do medo, da dor e da injustiça, é possível agir de forma ética e generosa. Ele é a personificação da frase de Nietzsche,
que dizia que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Superman nos dá o porquê, a esperança de que o bem pode vencer, mesmo em tempos difíceis. O impacto cultural disso é gigantesco. Ele não é apenas entretenimento, é uma ferramenta de inspiração. Psicólogos e estudiosos de cultura afirmam que personagens como Superman ajudam as pessoas a manterem a resiliência emocional e a acreditar em soluções e lutar por um mundo melhor. Em outras palavras, ele é um modelo aspiracional. E o curioso é que, por ser alienígena, sua bondade não está ligada a interesse próprio ou nacionalidade. É universal. Ele nos mostra que a moralidade não conhece fronteiras. Outro aspecto fascinante é que o Superman não é invulnerável. Ele sente dor, sofre perdas, enfrenta dilemas emocionais e ainda assim continua. Em várias histórias, ele sacrifica sua própria felicidade para salvar os outros. Isso nos lembra algo que Albert Camus dizia sobre o absurdo da vida. Mesmo diante do caos e da injustiça, podemos escolher criar sentido através de nossas ações. Superman faz exatamente isso. Ele escolhe todos os dias agir, mesmo sabendo que a batalha nunca acabará completamente. Um exemplo clássico está em Superman All Stars, onde mesmo com sua vida em perigo, ele se entrega para salvar milhões de pessoas. Ele não pensa no prêmio ou na fama, ele age porque entende que a esperança só é real quando acompanhada de ação. Essa é a lição mais valiosa que ele nos dá. Esperança sem atitude é apenas ilusão. Para ser verdadeira, precisa ser transformada em prática. E isso é algo que podemos aplicar no nosso cotidiano. Não precisamos voar ou ter super força para sermos heróis. Pequenos atos de bondade, solidariedade e coragem já fazem a diferença. A esperança de Superman se traduz em um convite. Olhe ao seu redor e faça algo que melhore a vida de alguém, mesmo que pareça pequeno. Se voltarmos à filosofia, veremos que a ideia de Superman está profundamente conectada a pensadores que refletiam sobre o bem, a coragem e a responsabilidade. Como já mencionamos, Aristóteles falava da virtude como prática diária. Kant enfatizava agir segundo os princípios universais. Nietzsche lembrava que encontrar um porquê dá força para suportar qualquer desafio. Mas ainda Epicteto, o filósofo estoico, que disse: não são os eventos que perturbam os homens, mas sim os julgamentos sobre eles. Superman, em muitas histórias, incorpora isso. Ele não se deixa abater pela maldade ou pelo desespero humano. Ele mantém o seu julgamento firme. Fazer o bem é sempre a escolha certa. E dessa forma simples, podemos aplicar isso na vida real. Todos nós enfrentamos dificuldades, problemas no trabalho, conflitos familiares ou incertezas no mundo. Mas a grande lição de Superman é que a atitude importa mais do que o problema. Podemos escolher reagir com medo, raiva ou desânimo, ou podemos escolher agir com coragem, compaixão e esperança. Além de ser símbolo moral, Superman é um fenômeno cultural global. Desde sua criação em 1938, ele se tornou referência em quadrinhos, filmes, séries e jogos. Mais do que isso, ele representa a ideia de que um ser bom e justo pode existir em qualquer circunstância. Em um mundo saturado de notícias ruins, crises e injustiças, ele funciona como um lembrete de que a bondade ainda é possível. A popularidade dele também mostra algo interessante. As pessoas se conectam com a esperança tangível. Elas querem acreditar que alguém, mesmo que fictício, luta pelo bem sem esperar recompensa. Isso reforça a importância de modelos positivos em nossa sociedade. Superman é, de certa forma, a prova de que heróis inspiram heróis. Cada um que ouve sua história é lembrado a acreditar que também pode fazer a diferença, mesmo que não tenha capa ou superpoderes. Agora vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Superman não é apenas entretenimento, ele é a aula sobre como enfrentar tempos difíceis com esperança ativa. Esperança ativa não é esperar as coisas melhorarem por si só, é agir mesmo quando tudo parece perdido. É como Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, dizia: entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Quando pensamos em nossa própria vida, podemos aplicar essa lição.
No trabalho, ajudar um colega mesmo quando ninguém vê. Na família, oferecer paciência, compreensão quando há um conflito. E na sociedade, agir com solidariedade em pequenas ou grandes ações. Cada um desses atos é uma forma de voar com Superman, de ser um símbolo de esperança no cotidiano. E a beleza disso é que, diferente de um herói fictício, nós não precisamos de superpoderes. Nosso poder é a escolha, nossa atitude e nossa capacidade de persistir. Superman é mais do que um personagem de quadrinhos, ele é um reflexo do que podermos ser melhor. Um refugiado de outro planeta, acolhido por uma família simples, que aprende a agir com bondade, coragem e responsabilidade. Ele nos mostra que a esperança não é passiva, e sim ativa, diária e concreta. Nos lembra que, mesmo em um mundo conflituoso e imprevisível, podemos escolher fazer o bem, inspirar outros e enfrentar adversidades com otimismo. Assim, da próxima vez que você se sentir desanimado ou sobrecarregado, lembre-se do que o Superman representa. Não é a força dele que inspira, mas a escolha constante de fazer o bem. Como disse Epicteto, podemos controlar nossas ações e nossas atitudes diante da vida. E se agirmos assim, mesmo sem capa ou S no peito, podemos nos tornar símbolos de esperança no nosso próprio mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, mas não se surpreenda, porque no final de tudo, eu sou apenas um humano.